E aí, pessoal? Vou resolver agora com vocês o segundo caso clínico de sistema sensorial da Fisium. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o paciente, depois sobre o diagnóstico dele, a fisiopatologia, que é tipo o que a doença faz no corpo da pessoa, e como é que isso se aplica ao conteúdo de Fisium para a prova de vocês. Então, ah, vamos começar. Segundo caso clínico, nosso paciente é FDT, fulano de tal, é um homem de 60 anos. Qual que é a queixa dele? Ele tem perda de sensibilidade distal dos membros inferiores, ele tem queimação nos pés e ele tem a pele, tipo, a gente pode perceber e ele relata a pele avermelhada, seca e fina. Lembrar que seco e fino também é sinônimo de atrófico. Então, avermelhado e atrófico é a mesma coisa que dizer avermelhado, seco e fino. É importante pra gente esse detalhe aqui de que ele é portador de diabetes mellitus tipo 2 há 15 anos. Tipo, a doença e o histórico dele. Por quê? Porque todo esse conjunto aqui vai apontar para o que a gente vai chamar de neuropatia diabética. O que é isso? O que é uma neuropatia diabética? Neuropatia diabética vai ser um dano nos nossos nervos periféricos, então no nosso sistema nervoso periférico, por uma exposição prolongada a altos níveis de glicose no sangue. Então, como é que isso relaciona com o caso dele? Prolongada, ele tem diabetes há 15 anos. E glicose, tipo alta concentração de glicose, ele é um paciente diabético, ele tem uma glicose alta no sangue. Mas o que isso causa no corpo dele? Qual que é a fisiopatologia disso? É uma doença bem grande, bem complexa, ela tem muitas coisas, mas eu trouxe aqui três partes que encadeiam e dão uma noção interessante do quadro. Que vai ser o aumento dessas três moléculas, sorbitol, radicais livres, que são os ROS, e os AGEs. Então, o aumento dessas três moléculas vai causar danos que a gente já vai entender. Então, o aumento de sorbitol causa edema celular, e o aumento de sorbitol também causa um maior consumo de NADPH. Então aqui a gente já tem um primeiro dano celular acontecendo, um primeiro dano aos nossos nervos. Edema celular é inchaço da célula, então está entrando água. E ele tem um consumo de NADPH. NADPH, lembrem que é uma molécula que ela vai atuar contra radicais livres, contra oxidantes. Então quando a gente perde NADPH, a gente meio que perde essa... A gente meio não, a gente perde essa defesa contra radicais livres, oxigenados e tudo mais. Justamente por estar perdendo essa capacidade de combate de radicais oxigenados, eles vão aumentar a concentração. Esses ROS, como é que funciona? Eles vão provocar danos no nosso DNA, na nossa membrana plasmática e nos nossos axônios. E eu destaco ainda que nos axônios eles vão causar um dano grande às células de Schwann, que é quem faz a bainha de mielina lá no sistema nervoso periférico. Lembra do último bloco lá de IST 1? Então, tá aqui ele, ó, célula de Schwann, que ela é importante. E a gente ainda vai ter os nossos AGEs, que são moléculas que vão acontecer, não se sabe ao certo por quê, mas elas surgem de pessoas que têm um excesso de glicose e elas causam inflamação crônica no nosso corpo e, consequentemente, dano vascular. Bom, parece que fica meio solto, mas vamos entender quem que é o sorbitol e como é que tem essa relação aqui com os ROS. Os AGEs são bem pontual, isso aumento de glicose vai aumentar os AGEs, mas aqui tem uma relação interessante. Como é que funciona? O que acontece? Quando a gente tem na nossa via normal da glicose, a glicose vai lá para a glicólise, depois para o ciclo de Krebs, depois para a matriz, lá para a mitocôndria fazer respiração solar e tudo mais. O que acontece? Quando a gente tem muita glicose no corpo, esse corpo, tipo, a gente precisa destinar a glicose para algum lugar, senão vai ficar acumulando em excesso, não pode. Então o que acontece? Tem outras vias que surgem. Uma dessas vias é a via dos polióis. O que essa via faz? Ela pega a glicose e ela transforma em frutose. É tipo um desvio no caminho. Tu vai converter ela, você vai pegar a glicose e converter ela em frutose. Tu está gastando um tempo para que aquela glicose que está lá seja consumida e depois tu pega a frutose e segue, entende? É tipo um desvio de caminho para não ficar acumulando. Mas como é que ela funciona? Ela pega a glicose, transforma em sorbitol, nosso sorbitol aqui, a molécula problemática, e depois em frutose. Onde é que está o problema disso? No nosso sistema nervoso, dentro do nervo, a gente tem pouco da molécula que transforma sorbitol em frutose. Essa enzima, que é a sorbitol desidrogenase,
Tipo, tem falta dela, não tem muito. E ela não consegue dar conta de converter tudo. Por quê? E onde é que está o problema disso? Dentro do nervo, ele vai ter sim a aldose redutase, que é a enzima que transforma a glicose em sorbitol. Então a gente vai estar acumulando sorbitol dentro da célula. Para converter glicose em sorbitol, a gente precisa gastar um NADPH. Então, onde é que mora o problema disso? A gente não vai acumular sorbitol, porque essa segunda enzima aqui não tem em pouca quantidade, então a gente não está fazendo frutose, então a gente acumula sorbitol e a gente está convertendo glicose em sorbitol, consumindo NADPH. Onde é que mora o problema disso? O sorbitol é uma molécula que ela atrai muita água para ela. Ela é uma molécula com uma grande osmolaridade. Então, ela aumenta o edema celular. Porque quando ela começa a se acumular dentro da célula, dentro do nervo, ela vai atrair água. E essa água vai, tipo, romper a célula, eventualmente. Vai matar a célula, vai causar dano na célula. E o NADPH é aquela molécula que eu já tinha falado para vocês, que é um protetor contra radicais livres. Então, eu estou causando dano porque está entrando água e eu estou perdendo minha barreira de defesa contra radicais livres. Como eu não estou conseguindo combater esses radicais livres, eles se acumulam. E eles aumentam ainda mais o dano no nosso DNA, na nossa membrana plasmática, nos nossos axônios e nas células de Schwann. Então percebe como o aumento de glicose meio que gera uma cascata sem fim de danos neurológicos periféricos, entende? Então, ó, o aumento do sorbitol, o aumento do ROS, isso está causando dano. E aqui os AIDs estão causando um outro dano maior ainda por uma inflamação crônica em todo o corpo. Tá, João, mas tipo, como é que eu vou relacionar esses danos aqui, danos neurológicos, lá com a Fisium? Tipo, isso era uma dificuldade que eu tinha quando eu estava estudando o conteúdo também, que não fazia muito sentido, às vezes, tipo, da fisiopatologia, por que eu tô te falando do sorbitol se tu quer saber de via A beta, entendeu? Vamos com calma que a gente vai entender. Então, o que a gente sabe até agora? A gente tem o quadro do paciente, o diagnóstico dele, o que está acontecendo com ele, e de tudo isso daqui eu preciso que tu saiba, na verdade, que ele tem dano nervoso, que ele está tendo dano em nervo, e agora a gente vai para a parte, efetivamente, que pode, que vocês têm que saber da físio. O que acontece? Como é que eu vou relacionar isso aqui? Vamos de novo revisar o caso do paciente. Ele tem perda de sensibilidade distal dos membros inferiores. Ou seja, ele não sente mais tato fino, vibração, propriocepção, que é aquela consciência de onde o membro está assim, tá precisando para olhar para ele, tato grosso, frio, dor aguda, mas ele ainda tem queimação dos pés. Então isso nos dá um indicativo de que fibras foram danificadas. Tipo, se tu quiser pensar aí um pouquinho, pensa aí, mas eu vou continuar. Sobre que fibra que estaria danificada. O que isso vai nos indicar? Perda de sensibilidade distal de membro inferior e a queimação nos pés. Ele perdeu a sensibilidade, então ele não sente mais tato fino. O tato fino dele se foi, ele não tem mais sensação de vibração. Ele não sabe mais onde é que o membro dele está sem, tipo, por consciência, sabe? Essa sensação essa parte de sensibilidade ele perdeu. Ele perdeu também tato grosso, que é tato, frio e a condição para dor aguda. Então ele perdeu a sensibilidade, mas ele ainda tem queimação. Então isso aponta para dor crônica. Isso aponta para calor, isso aponta para coceira. Tá, João, simplifica a minha vida. O que eu preciso que tu saiba? A fibra A beta dele, que é lá do sistema epicrítico, está danificada. Por que eu sei disso? Porque ele perdeu a sensibilidade distal. Porque ele perdeu a sensibilidade. A fibra A delta também foi danificada. Por quê? Ela é lá do sistema protopático, lembra disso? E ela tem relação com sensibilidade. Tato grosso, frio e dor aguda também foram perdidos. Como é que eu sei disso? De novo, perda de sensibilidade. Tá, mas ele ainda tem algum negócio como tu tinha dito. Sim, o que acontece? Essas duas aqui já foram, tipo, completamente eliminadas, daria pra dizer. Tipo, não tem mais elas. Esse dano, esse nervo meio que foi pro saco, entendeu? Mas a gente tem hiperestimulação da fibra C. Como é que eu sei isso? Porque ele está reclamando de queimação. É uma queimação constante, que não passa. Então, isso aponta para a fibra C, que é lá do sistema protopático também, que ela está sendo hiperestimulada. E esse dano causa essa hiperestimulação. Então, a gente já entendeu que a fibra A beta, A delta, foram tão completamente danificadas, porque ele perdeu a sensibilidade, e que a fibra C está sendo hiperestimulada. Então, te liga, ó. A fibra C do cara tá aqui, ó, hiperestimulada. E a A delta e a beta estão aqui, ó. Perdeu. Tá, mas ainda sobra um negócio. Pele avermelhada, seca e fina. Como é que eu vou resolver isso? Bom, o que está acontecendo com ele? A gente tem dano de nervo periférico. Dano nos nervos do sistema autônomo periférico.
O que esse sistema faz? Esse sistema, né, da parte nervosa, ele vai fazer vasoconstrição periférica e ele estimula as glândulas sudoríparas a produzirem suor para regular a temperatura. E o que está acontecendo aqui? O nervo, que é quem leva essa informação, foi danificado, a gente perdeu ele por todo esse mecanismo que a gente estava conversando agora. Então, perdendo tudo isso, ele não consegue mais, executar as funções dele, passar as ordens. O resultado disso, o vaso que deveria estar contraído está dilatado. Então a pele está avermelhada porque eu tô, com o teu vaso não tá fechado, ele tá aberto, ele tá mais aberto, entende? Então ele fica mais propício a passar sangue para fora. E a tua pele tá seca e fina, por quê? Cara, se tu não tem controle da tua glândula sudorípara, ela não vai ser ativada sozinha, ela precisa de estímulo. Só que o estímulo não chega, então ela não produz. Até fica um mecanismo interessante para vocês levantando a ideia que suor funciona para regulação de temperatura. No momento que eu não tenho suor, o nosso vaso ele dilata, ele vai ser um mecanismo de dilatação, porque tu precisa trocar calor por algum lugar. E eu aumentando o calibre do vaso, mais sangue está passando por aquela região e a pele está avermelhada, então esses vasos periféricos estão mais dilatados, o teu sangue está passando mais e o teu sangue está mais próximo do meio externo, consegue trocar a temperatura. Então essa é a relação do sistema nervoso autônomo periférico. Tá, mas tu ainda pode me perguntar que não faz sentido a C ainda tá íntegra, né? Tá hiperestimulada, e a beta e a delta terem sido danificadas primeiro. Qual que é a função de tudo isso? Por que essas duas foram? É a ordem aleatória? Não, não é a ordem aleatória, que tem uma ordem bem clara, que a beta vai ser a primeira a sofrer dano, depois a delta, depois a C. Por que isso? Quantidade de mielina em cada uma dessas fibras. A beta tem muita mielina. E lembra aqui, ó, célula de Schwann está sendo danificada. Então a primeira que vai sofrer, que vai ser mais acometida, vai ser a beta, porque ela tem muita mielina. E ela precisa dessa mielina. No momento que ela foi danificada, ela não vai funcionar direito. Então isso aqui começa a cair, ó. Todo o sistema epicrítico do cara vai indo pro saco. Depois, o sistema protopático a delta vai ter mielina? Vai. Menos que na beta? Menos que na beta, é verdade. Mas, então ela vai ser a segunda a sofrer os danos. Mais devagar, mas ela vai sofrer também. E por último, a C, que é a fibra mais fina, que não é tão calibrosa quanto as outras e que não tem mielina, vai ser a última a ser afetada, porque o dano vai ser só no nervo. Aqui, o dano na baía de mielina vai acontecer primeiro. E aqui não tem baía de mielina para sofrer. Então, esses sintomas aqui vão demorar mais para a pessoa perder. Então essa é a última ponto de sensibilidade que ela tem. Essa foi a primeira parte do caso clínico. A gente falou sobre os sintomas do paciente, sobre o diagnóstico dele, a fisiopatologia e como é que a gente vai aplicar isso na prova. Então, na prova pode aparecer pode aparecer essa mesma questão aqui, esse mesmo quadro do paciente, e vocês têm que fazer esse mesmo raciocínio que eu acabei de fazer com vocês. Qualquer coisa eu posso explicar de novo, mas eu diria para rever o vídeo que acredito que está tudo certo. Agora vou apagar tudo e fazer a tabela diferenciando o sistema epicrítico e protopático. Como diferenciar sistema epicrítico de protopático? O que a gente precisa saber? O que é mais importante aqui? Já vou direto ao ponto, mas depois eu vou passar por tudo. Eu preciso que você saiba a função. Isso é com certeza o mais importante, porque sem a função o resto todo não vai fazer muito sentido, porque tu precisa saber o que é o dano, o que está acontecendo com a pessoa. E essa região aqui de primeiro neurônio e segundo neurônio, onde é que ele está e para onde é que ele vai. Tá. Dito isso, então, ó, tópicos mais importantes. Função, primeiro neurônio e segundo neurônio. E os desenhos. Receptor e fibra, a gente é negociável. Mas vamos lá. Função, sistema epicrítico, tato fino, vibração, propriocepção. Sistema protopático, dor, temperatura, tato grosso e coceira, que é prurido. Não está aqui porque a prof não comenta, mas eu coloquei no quadro ali, então a gente mantém aqui. Receptores. Sistema epicrítico, ele é especializado, ele é mais preciso, é pontual. Lembra lá, corpúsculos de Pacini, discos de Merkel, os receptores de Krause, e tem outros que agora eu não lembro o nome, mas eles são precisos, cada um tem uma função.
Diferente do sistema protopático, que tu tem as terminações livres. Eles são difusos, eles não têm uma grande precisão. Lembra, te liga, o mesmo cara que faz dor faz temperatura, ele não tem um grande refinamento. Inclusive, essa questão de refinamento facilita o que a gente vai chamar de dor referida, porque essa via vai entrar junto na medula e quando elas estão entrando junto de diferentes regiões, esses neurônios, esses nervos estão entrando em diferentes regiões, acabam se estimulando e geram o que a gente chama de dor referida. Então, uma dor no infarto, uma dor de infarto que é do coração, acaba irradiando para o braço esquerdo, porque o neurônio, o nervo que está trazendo a dor do coração, acaba interferindo no que faz a dor do braço e ele acaba estimulando. A mesma coisa na questão do lombar quando tu tem uma pedra no rim, por exemplo. Então eles vão ter baixa precisão, Seguindo, na questão das fibras, a beta mielinizada rápida do sistema epicrítico, a delta mielinizada mais fina que a beta, e a C que não tem mielina, então ela é mais lenta. Isso que tem que saber. Agora, provavelmente a parte mais importante de tudo que eu vou explicar agora. Primeiro neurônio e segundo neurônio. Primeira coisa, tamanho desses neurônios. O do sistema epicrítico, o primeiro neurônio dele vai ser longo. O primeiro neurônio do protopático vai ser curto. Quando a gente compara, né? João, por que um é longo e o outro é curto? Vou te explicar. O epicrítico é longo porque o neurônio que nascer na ponta do teu dedão, que está levando informação de vibração, por exemplo, ele só vai fazer a primeira sinapse no bulbo. Então pensa, ele nasceu na ponta do teu dedão e ele vai até o bulbo. O sistema protopático, o teu primeiro neurônio, que vai nascer lá na ponta do teu dedão e vai acender, a primeira sinapse que ele vai fazer é na medula, assim que ele entra nela. Ó, ele entrou passou aqui no gânglio, né? Tá aqui o primeiro neurônio. Assim que ele entrar, ele faz a primeira sinapse. Então ele termina na medula. O primeiro neurônio do sistema protopático termina na medula. Grava isso. O primeiro neurônio do sistema epicrítico acaba no bulbo. Vamos continuar a explicação. O que isso de terminar no bulbo, terminar na medula influencia? Quando a via faz a primeira sinapse, então quando o primeiro neurônio transmite informação para o segundo neurônio, o segundo neurônio, nos dois casos, vai trocar de lado. Só que, qual que é a diferença? O segundo neurônio do sistema epicrítico está lá no bulbo. Então, essa via a via epicrítica só vai trocar de lado no bulbo, o que permite a gente chamar ela de ipsilateral, porque ela nasce e ela ascende até o sistema nervoso central pelo mesmo lado. E ela só vai trocar de lado no bulbo. Ou seja, quando o primeiro neurônio chegar no bulbo, ele faz sinapse com o segundo neurônio e o segundo neurônio troca de lado. Então ele vai trocar de lado no bulbo. Diferente do sistema protopático, que o primeiro neurônio, quando entrar na medula, ele vai fazer sinapse com o segundo neurônio vai trocar de lado e vai ascender pela medula. Então ele é mais curto e ele já está trocando de lado aqui na medula. Essa troca tão baixa permite que a gente chame essa via aqui do sistema protopático de contralateral. Por que ela é contralateral, João? Me explica isso. Te explico, não tem problema. Porque tá do lado, tipo, a tua dor que nasce no teu pé direito vai subir e assim que ela chegar na medula, ela vai trocar de lado. Então a informação de dor do teu pé direito, na verdade, está caminhando, está transpassando pelo lado esquerdo da medula, não pelo lado direito. Entende? Então, se eu tiver uma lesão do lado esquerdo, eu paro de sentir dor no pé direito. Mas se eu tiver uma lesão do lado esquerdo, eu vou perder o tato fino do lado esquerdo, porque essa via está caminhando, a via do tato fino está caminhando pelo lado esquerdo, não pelo direito. Entendeu? Essa é a diferença de jogo clínico. E eu te garanto, uma questão assim vai cair na prova. Eu lembro que caiu na minha. Era um paciente que tinha um tumor que estava comprimindo por exemplo, o lado direito, e queria saber o que ele sentia. O que ele vai sentir?
Se eu tenho um tumor comprimindo do lado direito da medula, eu tenho um dano do lado direito da medula. Independente, não, sei lá, colocando um nível mais baixo, para ele só sentir a questão das pernas. Então, ele tem um tumor lá do lado direito que vai estar comprimindo a medula do lado direito. Tá, então o que ele vai sentir? A dor e temperatura, ele vai seguir tendo do lado direito. Não tem problema, porque o do lado direito entra do lado esquerdo e acende. Já o cara do lado esquerdo, já a questão de tato fino, vibração e propriocepção do lado direito, ele vai perder. Porque essa informação nasce do lado direito e sobe. Então, se eu tenho, por exemplo, não sei se dá pra ver aqui, ó, se eu tenho uma lesão, tipo, aqui assim, a dor e temperatura desse lado, eu vou continuar sentindo, porque essa informação passa para cá e sobe por aqui. Mas o tato fino eu perdi aqui, entende? Mas, em compensação, a dor e temperatura desse lado eu não vou sentir, porque é uma informação que veio por aqui e subiria desse lado, só que aqui está interrompido. Essa é a relação que eu preciso que tu saiba. Os segundos neurônios vão acender cada um pelo seu lado, cada um pela sua via. Do sistema protopático, o segundo neurônio acende pela via espinotalâmica lateral, que ela está passando por aqui, ó, nessa região da medula, e no sistema epicrítico pelo leminisco medial, que é essa região aqui do bulbo. Esses dois neurônios vão até o tálamo, no núcleo ventral posterior, e fazem a segunda sinapse lá. Então eles vão comunicar com o terceiro neurônio, que vai levar até o córtex somatosensorial. Tá, mas João, por que tu separou aqui se eles vão fazer no mesmo lugar? Porque apesar de ser no mesmo núcleo, cada um tem a sua região específica. Então, essa é a parte de diferença mais importante. De novo, saibam decussação, ipsilateral, contralateral, as funções e o local da sinapse. Protopático na medula, troca de lado, via espinotalâmica lateral. Sistema epicrítico, troca de lado pelo leminisco medial. E essa via aqui, acho que eu já tinha comentado antes, mas é da coluna dorsal, que é essa região aqui. E ela acende pelo mesmo lado. Agora vamos falar das semelhanças. A semelhança dessas duas vias, do sistema epicrítico e do sistema protopático, vai ser que ambas vão ser compostas por 3 neurônios. O primeiro, comunicando, levando a informação da periferia para o sistema nervoso central, seja ele no bulbo, seja ele na medula, porque lembra que medula também é sistema nervoso central. O segundo é quem vai decussar, seja a nível de medula, no protopático, seja a nível de bulbo, no epicrítico. E a segunda sinapse vai acontecer lá no tálamo, no núcleo ventral posterior, tá aqui ó, a sinapse no tálamo, que vai ser essa segunda sinapse, que é quem vai acabar encontrando com o terceiro neurônio, que vai levar para o córtex somatosensorial primário, onde a informação vai ser processada. Então, o que eu tinha para falar de semelhança era isso. Todos eles passam pelo tálamo, todos entram pelo corno posterior da medula, e sendo que o primeiro neurônio, lembra que é um neurônio pseudo-unipolar, que é aquele neurônio que é assim, ó. Então, o corpo dele tá lá naquele gânglio da parte posterior da medula, que tipo, tu tem a medula, né? Aí tu tem um H medular, daí essa aqui é a parte posterior, e aqui fora tu tem um gânglio. Aqui tu tá um núcleo desses neurônios, do primeiro neurônio, que é o pseudo-unipolar. Então a informação entra por aqui, aqui tem um núcleo, ela passa e vai para onde ela for, dependendo da via. 3 neurônios, sinapse no tálamo, é a segunda sinapse, corno posterior da medula, que é isso aqui, e ambas as informações são processadas no córtex somatosensorial primário. Espero que tenham gostado do caso e qualquer coisa é só me chamar.